Olá, um abraço para você, para sua família. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 37, que para com Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Em Lucas 9, 23, quando Jesus está ali conversando com o pai de um jovem que era possesso, o pai daquele jovem fala assim para Jesus: se tu pode fazer alguma coisa. Aí Marcos 9, 23, Jesus diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, para com Deus não há impossível. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Quando a gente também abrimos a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, no versículo 25, aonde Jesus diz ali: quão dificilmente o rico entrará no reino dos céus, os discípulos falam assim: sendo assim, quem é que pode se salvar? Em Mateus 19, 26, Jesus diz assim: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Deus fez o mundo, o nosso planeta Terra e tudo que neles há em 6 dias. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, no versículo 3, que pela fé cremos que o universo foi formado por tua palavra, né? Que o universo foi formado por sua palavra, e aquilo que vemos passou a existir do que não era visível. A Bíblia diz que quando Daniel foi lançado nas covas dos leões, Deus fechou a boca dos leões. Daniel capítulo 6. A Bíblia diz também em Daniel capítulo 13 que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados nas covas dos leões, ou na fornalha de fogo ardente, o fogo não queimou ali eles que estavam na fornalha. A Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho. Deus fez tantas maravilhas e continua fazendo maravilhas até hoje. Mas existe uma única coisa que Deus não fez no princípio da criação. Deus não faz hoje e Deus não fará por toda a eternidade. Existe uma única coisa na Bíblia que é impossível que Deus faça. E talvez você esteja perguntando: mas o que é impossível que Deus faça? É impossível Deus perdoar alguém que não queira se arrepender? Também é. Mas às vezes Deus permite alguma coisa. Por exemplo, Manassés fez 55 anos o que era mal perante o Senhor. E Deus permitiu que Manassés fosse para uma prisão, para lá ele se arrepender. E ele se arrependeu. O que um Deus todo-poderoso não pode fazer? É isso que nós vamos aprender hoje no livro de Hebreus, capítulo 6, no versículo 18, diz que mediante duas coisas é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. A única coisa na Bíblia que Deus não pode fazer é mentir. Tito, capítulo 1, no versículo 2, eu vou ler aqui para vocês, diz que o Deus, já está aberto aqui em Tito, eu vou abrir para vocês verem, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes do tempo eterno. Então aqui escrevendo para Tito, Paulo também diz que o Deus que não pode mentir. Por isso que, por mentira, Satanás foi expulso do céu. Lá no céu, Satanás falou falso testemunho, começou a querer ser maior do que Deus. A mentira surgiu lá no céu, mas aquele que deu início à mentira lá no céu, ele não prevaleceu no céu. João 8, 44, Jesus falando para a nação daquela época, ele diz assim: vós tendes por pai ao diabo,
e querem satisfazer o desejo do vosso pai, porque ele é homicida ou assassino. Desde o princípio, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira, e ele não se firmou na verdade. Então Satanás é o pai da mentira. E quando nós mentimos, nós estamos ali associados com Satanás. Por isso que a Bíblia diz que nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. Zacarias 8,16 diz que deixemos a mentira e falemos a verdade cada um com seu próximo. É a mesma coisa que está lá em Efésios 4, no versículo 25, quando o apóstolo Paulo diz assim: pelo que, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Mas, queridos, quem são os mentirosos? Vou citar alguns aqui para vocês biblicamente. Apocalipse capítulo 21, no versículo 8, cita um grupo de mentirosos. E se esses mentirosos não se arrependerem, não entrarão no reino dos céus. Diz assim, ó: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, impuros aqui é fornicários, em outras Bíblias, viu? Aos feiticeiros, a parte que ele aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então diz aqui que a todos os mentirosos, a parte que cabe é no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo 27 diz assim, ó, falando da cidade santa, diz assim, ó: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Então diz que nela jamais penetrará, entrará nela coisa contaminada, né, ou abominável, ou que pratica mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Nós vivemos em um mundo hoje onde Jesus diz em Mateus 24, capítulo 24, versículo 24, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, fazendo grandes sinais e prodígios, se possível for para enganar os próprios eleitos. Agora, como biblicamente você conhece uma pessoa que não ensina a verdade? Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, diz assim: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E se não está a verdade, está a mentira. Tem muitos cristãos sinceros espalhados por esse mundo afora, mas tem muitos que estão sinceros, mas que estão vivendo na mentira. Por exemplo, qualquer líder religioso, eu não vou citar placa de igreja, qualquer líder religioso que ensina que a lei foi abolida, ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Qualquer líder religioso que tira muito dinheiro do povo, querendo grandes ofertas, ele é um mentiroso. A Bíblia deve ser ensinada de Gênesis a Apocalipse, porque o Deus que criou o céu, a terra, o Deus que criou o universo, a galáxia, o Deus que no livro de Colossenses capítulo 1, 15 a 17 diz que ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, quer tronos ou soberania. Ele criou tudo. É o Deus Todo-Poderoso. Mas a única coisa que Deus não pode fazer é mentira. E por isso que nenhum mentiroso herdará o reino dos céus. Deus te chama para seguir a verdade. E seguir a verdade, de acordo a Jeremias 10:10, diz assim: verdadeiramente o Senhor é Deus. Ou alguma Bíblia diz assim:
O Senhor Deus é a verdade. João 14,6 diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 1 João capítulo 5, no versículo 6, diz que o Espírito Santo é a verdade. João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 142 diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Salmo 111, versículo 7 diz que as obras das tuas mãos são verdade. Então tudo o que Deus criou está em harmonia, é verdade. Por isso que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então a única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Se você vive na mentira, pratica a mentira, saiba que Deus te está dando oportunidade para você se arrepender. Porque se você e eu praticarmos mentira e não nos arrependermos, nós não herdaremos o reino dos céus. Porque a Bíblia diz que nela, na Nova Jerusalém, não entrará, não penetrará nada que contamina, nem abominável, nem mentirosos entrarão nela, mas somente os escritos no livro da vida. Então, mediante duas coisas, Hebreus 6,18, é impossível que Deus minta. Por isso que no livro de Números, capítulo 23, no versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, a única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Um abraço, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo, porque tem muitas pessoas que precisam saber que a única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Mas Satanás mente, e aqui na terra também o ser humano, infelizmente, boa parte deles tem a característica de mentir. Mas ainda há tempo de abandonar a mentira e viver a verdade bíblica.